Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus gerando dentro de nós capacidade de ver além de onde nós estamos. Hoje nós queremos considerar neste instante o poder da visão. Poder de visão. Os olhos entendemos como vista. Eles têm uma função de nos ajudar a deixar ver. Mas a visão joga mais para frente. É uma função do coração. A vista vê o que é. A visão vê o que pode ser. E pela fé vai ser. A vista é comum. A maioria das pessoas tem. Alguns, às vezes, precisam um pouco de ajuda, outros são totalmente cegos. Mas a visão vê o futuro. A visão é raro, porque ela é permanente. A vista é temporária. Estamos andando pela rua, então vemos, vamos passando as cenas. Se estamos de bicicleta, vai mais rápido. Se estamos de moto, então as cenas estão passando. É tudo temporário. Vemos um pouquinho, depois some. Vemos um pouquinho, some. De carro ainda mais. Podemos até visitar estados e coisas. Ver vistas lindas. Até de avião podemos ver de lá quase 1 quilômetro para cima. Né? Podemos ver uma grande extensão, embora esteja viajando 800 ou 1000 quilômetros por hora. Lembro uma vez, estava num pinga-pinga que eles chamam indo para o Paraguai para pegar um Jumbo 757 lá para os Estados Unidos, fazendo uma visita. E olhei pela janela e vi Foz de Iguaçu, pela vista. Vi a Ferradura do Cavalo, eu tinha visto ele de helicóptero, também de avião individual. E depois aqueles 600 e pouco quilômetros da represa Itaipu. Esperando o piloto falar, para o pessoal olhar, ninguém estava falando e estava passando. Então, entrei no corredor e falei, se ninguém viu no lado esquerdo, não, todo mundo não pode, quem sabe, ver a mesma vez, mas podemos ver Itaipu, podemos ver as cataratas de Iguaçu, uma das maravilhas de Deus. Vista. Vista é temporária. Logo depois passou. Nós precisamos entender que visão é viver além do que enxerga a vista. Por quê? Porque a vista e a visão, eles são inimigos. Não precisava ser, quem sabe, mas o que a maior inimigo da vista é a visão e vice-versa. Porque uma nos limita. Meu avô me falou uma coisa, ele falou, olha, você tem que entender que precisamos estar firme, alicerçados sobre o atual e estendendo a mão com fé para o ideal. É isso que nós queremos ver neste instante. Porque você, meu senhor, você, minha senhora, não foi feita para viver só pela vista. A Bíblia diz, e eu creio, que o justo viverá pela fé. Fé, conforme Hebreus 11:1 diz, é o firme fundamento. Ela é o alicerce da coragem. Ela é a expectativa de tudo que vem nos dias de amanhã. Porque a vista vê o que é o presente. A visão vê o que vai ser e pelo que fé vai ser. A diferença acaba se encontrando na diferença das duas. Eu costumo dizer que pobre ou pobreza é aquele que não tem visão. Mas se nós podemos ver, vista ou visão depende da nossa maneira de enxergar. Gostaria que lêssemos um versículo. A Bíblia fala sobre o rico e o pobre, que Deus fez os dois. Em versículo 13 de Provérbios 29, diz assim, quem sabe vamos ler o 18 também, que tem uma tradução em inglês que explica um pouquinho mais. Diz assim, versículo 13, do 29 de Provérbios, diz assim, o pobre e o rico, o pobre e o opressor, têm algo em comum. O Senhor deu capacidade de ver aos dois. Todo mundo sabe que vai ter gente com mais dinheiro do que nós e menos dinheiro do que nós. Com mais saúde do que nós, com menos saúde do que nós. Com mais fama, mais poder e menos fama, menos poder. Eu lembro pensando a primeira vez que eu li, eu falei, Senhor, por que me fez pobre? Tendo gente, a gente só vê quem tem mais de nós. E todos nós, só vendo quem tem mais, sentimos que somos pobres. Mas se olhar um pouquinho ao nosso redor e vemos gente que tem menos do que nós,
e às vezes muito menos do que nós. Mas a diferença não está ali. A diferença entre a vista e a visão está na nossa capacidade de ver. Acontece, eu estava lendo uma história de dois amigos, eles estavam na faculdade. Estavam estudando e iam ser contador. E depois ganharam um desconto de uma empresa e foram para a Índia. E lá foram, até era bem baratinho a passagem, e foram lá os dois estudantes. E tendo assim pouso, dá para viajar à noite, fica mais barato, e se fica 5, 6 horas em diferentes aeroportos. Então eles botam nos pacotes até meio baratinho. Meu filho vai chegar agora nesse Natal, planejando vir, e vai ficar 5 horas lá em Mexico City. Lá. Mas vai vir mais baratinho, o brasileiro quer voltar, e vai voltar, e eu me alegro com isso. Mas eles foram e estiveram na Índia, e começaram a dar umas voltas, e estavam no hotel, e olharam pela janela. E olhando, então um falou para o outro, mas olha só, não tem carro. E olhando e vê, olha, a roupa não tem roupa. E olhando uma extrema miséria, e dizendo, não tem sapato. E depois da viagem voltaram e continuaram estudando na faculdade, e um deles falou, eu não posso tirar da minha cabeça, esse pessoal não tem sapato. Ah, larga disso, vamos estudar. O outro estava aí, e ele começou a desenhar e pensar, mas tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito. E teve a ideia de quem sabe, fazer um sapato de borracha ou de plástico, algo mais econômico. E até mandou fazer um protótipo ali, depois pegou um orçamento e podia ver que podia fazer por uns 25 cents. Então, saiu da faculdade e começou a falar com algum dos seus amigos, pegou um dinheiro emprestado e fez 100 mil pares. E foi lá para a Índia e vendeu num dia 100 mil pares para uma empresa lá. Voltou para os Estados Unidos, mandou fazer 500 mil. E voltou depois lá e vendeu em 2 semanas. 500 mil pares. Depois voltou, mandou fazer 100 mil. E em 6 meses o cara era milionário. Em 2 anos era multimilionário. E voltou até para a formatura de seu amigo, que se formou como contador. E o contratou um milionário e um funcionário. Qual é a diferença? Os ambos viram a mesma cena. Os ambos viram a mesma circunstância. Os dois ouviram as mesmas palavras, as mesmas vistas. Mas um enxergou algo mais profundo. Por quê? Porque a vista só vê problemas. Vê pessoas sem sapato, vem outros sem educação, crianças sem leite, pessoas sem dinheiro, se matando, problemas. Todo mundo desesperado, mas visão vê soluções. Visão vê soluções. Ali, essa visão vê uma fábrica de sapato. Você quer saber de algum problema? Você pode ser a solução. Se puder cultivar o dom da visão, ver além do problema. Ver uma fábrica de sapato, ver um programa de leite, ver alguma coisa onde você pode se dedicar, não necessariamente para ficar rico. Porque ter dinheiro não é a solução também. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas um amigo de meu pai estava conservando, e ele até pagava dízimo na igreja, mas não tinha a visão de Deus. Tinha uma casa com 4 estacionamentos para 4 carros do último modelo, tinha uma piscina quente dentro da sua casa, as maçanetas das portas, tudo forrado a ouro, e não um banhadinho, não, super luxuoso. Sua cozinha, meu pai me fala, que era de carpete grosso assim, e tudo veludo e branco. Um dia, faz dias que estou tentando lembrar o nome dele, quando eu lembrei da possibilidade de deixar você ver que o dinheiro não resolve. Todos resolvem alguma coisa assim. Ele entrou lá e falou com a mulher dele, não aguento mais, e botou uma bala de 30 euros na sua cabeça, caiu morto, sangrando naquele carpete. A solução não é dinheiro, a solução é uma visão de Deus, para sermos úteis para alguma coisa, para resolvermos alguma coisa. Deus quer que sejamos visionários. Visionários. Deus nos dá uma visão. E se tua visão só envolve você, não creio que seja uma visão de Deus, porque Deus envolve outras pessoas na visão.
Deus ajuda ela a evoluir e para a gente transferir ela para outros. Podemos desafiar um ao outro. Não fazemos tudo sozinho, é uma fase que nós fazemos, uma parte que nós cumprimos. Qual é a parte da visão de Deus para a tua família? Que é para você fazer? A visão de Deus para a nossa cidade, da nossa região. Oh, meus amados, Deus tem uma partezinha para você fazer. Não acaba a tua visão, não começa contigo e não termina contigo. Mas tem uma parte que é importantíssimo você cumprir. Jesus teve uma parte. Ele é o Redentor do mundo. Veio, nasceu, morreu, viveu uma vida exemplar entre nós, ressuscitou entre os mortos, está intercedendo no céu. Numa outra fase, a fase daqui ele terminou. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e é a fase dele que também vai terminar. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, mas precisamos abrir os olhos da fé e deixar o Espírito Santo nos ajudar, para que não sejamos guerreando entre a vista e a visão, porque nós não fomos feitos para viver só pela vista. Você está vivendo só pela vista, está vendo problemas todos ao seu redor e não vendo soluções. Por isso precisamos nos olhar. Quem sabe, continuando mesmo, capítulo 29, depois o versículo 18, diz assim: onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo perece, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Em inglês diz assim: without a vision, the people perish. Sem uma visão, o povo perece. Você perece, eu pereço. Nossa família perece. Porque com vista nós somente enxergamos o que é. Nós vemos dificuldades, vemos coisas como impossíveis. Meu avô falava, o difícil a gente faz agora. O impossível demora um pouquinho mais. O que você está enxergando? Só problemas? Quem sabe Deus está te querendo mostrar uma solução para você ajudar a abrir uma empresa, alguma coisa. Um viu falta de sapatos, outro viu uma empresa onde podia suprir uma necessidade. Deus está sempre falando nos nossos corações. Hoje é a fase do Espírito Santo. Jesus foi para o céu porque ele só podia estar num lugar cada vez. Ele falou, é importante que eu vá para mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo está acompanhando o Senhor. O Espírito Santo está acompanhando a senhora, o seu jovem, as crianças, também acompanhando, está falando no nosso coração e nos mostrando, toma cuidado ali, não faça esse negócio ali, faça esse ali. É uma intensidade, uma delicadeza de Deus, com uma visão eterna, com um propósito eterno, que vamos estar frustrados todos os dias da nossa vida, se enxergamos só pela vista. Mas quando entendemos que nós não fomos feitos para viver só pela vista, mas sim pela visão, aí nós começamos a sonhar, começamos a ver as coisas diferentes. Li outra história de 2 vendedores que foram para a África. O dono da empresa mandou 1 milhão de sapatos junto por cada um. Um chegou na metade da África e mandou um e-mail de volta. Não mandam sapatos aqui, ninguém usa sapatos. O outro que foi mais para o sul falou, manda outro 1 milhão, aqui todo mundo precisa de sapato. É capacidade de ver, é capacidade de ter visão. Nesta hora Deus chega nos nossos corações com uma essência da palavra de Deus, que é para chegar no que Ele quer, no que Ele sonha. E tem algo, nada pode nos tirar daquilo que Deus coloca na nossa alma. Nós vamos achar uma maneira para resolver, porque não estamos sozinhos. É Deus que vem nos socorrer. É Deus que criou em nós a capacidade de ver soluções. Mas, às vezes, quem sabe nós precisamos até fechar nossos olhos naturais e ver pelos olhos da fé, ver pelos olhos da imaginação, nós sendo a solução. Deus nos capacitando para nós vivermos além do que enxerga a vista. Você está vivendo só no que enxerga? Ou está entendendo que a visão de Deus é capacidade de vir além do que vê a nossa vista? Sejamos visionários, sejamos o que Deus sonhou e sejamos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia!